Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Independente do horário em que estejam vendo esse vídeo, espero que sejam muito bem-vindas. Esse avatar que vai estar aparecendo é para me representar explicando o que vai estar acontecendo ao longo do vídeo. Então senta que lá vem a história. Primeiramente a gente vai falar sobre o arquiteto italiano Renzo Piano, que nasceu no dia 14 de setembro de 1934. Atualmente ele tem 82 anos. Esse arquiteto ele colocava em seus projetos a utilização de ideias inovadoras que incluem a utilização da alta tecnologia, e essas ideias elas eram aplicadas de maneira lógica e coerente ao projeto. Então, pode-se dizer que os projetos desse arquiteto tinham como estilo, né, a arquitetura high-tech, que é uma arquitetura que surgiu na década de 70 e que é basicamente a utilização da alta tecnologia. Esse arquiteto dizia que como arquiteto você é um construtor. Claro que você é mais que um construtor, você deve ser um militante, um poeta, um visionário, você deve ser um artista. Mas certamente você tem que ser um construtor. Tudo começa a partir daí. Então tudo começava a partir da construção para ele. E agora a gente vai ver algumas das obras que ele fez ao longo desses anos, né? Primeiramente, o Centro Georges Pompidou, que fica em Paris. O Centro Cultural de Jean-Marie Thébault de Nomea. A expansão do Instituto de Arte de Chicago. O Parque Cultural, que é a Biblioteca Nacional e também a Ópera Nacional da Grécia, ela fica em Atenas. O Museu de Arte do Condado, que fica em Los Angeles. E agora a obra que eu escolhi para a gente analisar, que é o Zentrum Paul Klee, que é um museu de arte moderna, que é localizado na cidade de Berna, na Suíça. A concepção desse projeto se iniciou em 1999 e terminou em 2005. A inspiração do arquiteto para fazer esse museu veio das paisagens montanhosas que estão presentes na cidade de Berna. Aqui a gente pode ver que nesse telhado ondulado, que aparece nessa imagem aqui, nessa parte a gente pode ver que sobre esse telhado foi plantado gramados e campos de agrícolas que fazem referência a essa inspiração que o arquiteto teve, que são as paisagens montanhosas dessa cidade. Em questão dos elementos que a gente pode analisar, é nitidamente... Então, nesse telhado, a gente pode ver que essa ondulação que ele faz dá a sensação que as curvas são contínuas e também dá a ideia de liberdade, porque parece que nada pode impedir o fluxo que essas ondas fazem. Essas ondas possuem um ritmo lento de sobe e desce, e juntando todas essas partes, a gente tem a melodia da construção. Agora falando da harmonia dela, então é a harmonia entre a construção, a arte presente na estética que veio por meio dessa inspiração das montanhas, que fazem parte da cidade, e a natureza que está presente no local onde foi feita a implantação dessa obra. Então tudo se une de uma forma que ficam harmônicas, como se uma parte pertencesse à outra. Pode até se dizer que é como se fosse o encaixe perfeito de um quebra-cabeça. E agora a gente vai falar sobre o arquiteto britânico Norman Foster, que nasceu no dia 1º de junho de 1935 e atualmente ele tem 84 anos. Os projetos desse arquiteto, eles eram muito voltados para melhorar a vida das pessoas e também para preservar o ambiente. Então, os materiais mais utilizados por ele nos seus projetos era o aço
e o vidro. Apesar dos projetos terem bastante inovações e tecnologias avançadas, eles eram mais puxados para uma arquitetura da vanguarda. Então, vamos dar uma olhadinha agora nos projetos que ele fez. Primeiramente, o Centro de Artes Visuais e Cybers, acho que é isso, não sei muito bem como se fala a última palavra, mas enfim, esse foi o projeto que ele iniciou junto com a esposa dele, Wendy Chesmer. Eles iniciaram em 1974 esse projeto e terminaram em 1978. E por consequência, né, esse é o projeto que fez a carreira dele, né, que fez ele ser conhecido. Agora vamos para esse, que é a renovação do histórico Reichstag, que é o parlamento alemão, ele fica na Alemanha. Aí é a parte por dentro, como ele é. A biblioteca da Universidade de Berlim, que é na Alemanha também. O Palácio do Congresso, na Espanha. O metrô de Milão, que fica na Espanha também. Aqui a parte por dentro. E o viaduto de Milão, que fica na França. Ele costumava dizer que a arquitetura não está contida em um campo específico, mas em cada ato humano de transformação. Por isso que os projetos dele eram tão voltados para melhora da vida das pessoas e para a preservação do ambiente, porque ele pensava muito na ação que cada pessoa fazia para transformar o mundo, digamos assim. Agora vamos falar um pouco da obra que eu escolhi para analisar, que é a Prefeitura de Londres. Ela foi projetada por Norman Foster e também contou com a participação do arquiteto Ken Shuttleworth. Acho que é esse o sobrenome dele, não sei falar direito. Então, essa concepção começou em 1998 e terminou em 2002. Ela é um marco para a cidade de Londres, localizado na Inglaterra. Como podemos ver nessa fachada aqui de vidro, é onde foi projetada para evitar o contato direto com o sol. Então, essa parte aqui de vidro, aonde tem essa parte aqui, ó, da fachada, é onde ela pega o sol vindo do norte. Assim, a construção não recebe a luz natural direta. Aqui podemos ver as escadas por dentro, como ela é de lado. Ela é uma esfera que foi modificada geometricamente, né? E aí, aqui a gente vai analisar os elementos. Primeiramente, falando em movimento e liberdade, observamos que a obra em questão não é estática, ela apresenta uma sensação que a obra vai se inclinando para um lado, como se quisesse sair dessa forma esférica, né? No caso, a liberdade está em questão de sair dessa forma tradicional. Ela tem um ritmo constante. No caso, essas faixas, a faixa da base, ela é mais ampla que a faixa do topo, e elas vão diminuindo conforme essa construção vai se elevando, né? A união de cada parte forma a melodia. E, em questão da interação harmônica, é entre a construção e o ambiente em que ela está inserido, como se um completasse o outro. Então, todas essas partes, as partes das faixas, essa saída da forma tradicional, esse movimento que ela faz, né? Tudo isso juntando, a gente tem o sentido da obra, dando voz a essa melodia da construção.
Então, esse foi o vídeo, né? Referente às duas obras de dois arquitetos bem renomados da arquitetura high-tech. Espero que tenham gostado, tanto quanto eu gostei de estudar sobre eles e saber um pouquinho mais sobre a história de cada um. O vídeo ficou muito longo, mas é que tinha muita coisa para falar. Obrigada por ter assistido até aqui. E é isso.